prazer ter vocês dois aqui com a gente. Sou a professora Patrícia, a professora Tamires também está aí, daqui a pouco ela abre aqui para a gente compartilhar. Nós somos as professoras que estão organizando esse encontro, né, esse projeto, e os alunos do segundo ano é que estão colocando a mão na massa aí para fazer esse projeto acontecer, tá bom? Então, acho que a gente já pode começar, Duda. Deixa eu colocar aqui para gravar. Sim. E durante a fala de vocês, eu vou deixar minha câmera fechada também. E aí ficam só vocês aí pra gente visualizar bem, tá bom? Beijinho a todos, boa conversa, vamos bate-papo pra gente. Ok. Gente, desculpa, o som não ter conseguido entrar foi erro meu. Eu não expliquei muito bem pra ele, então foi erro meu, me perdoem, mas deu tudo certo. Então a gente vai começar, né, com as lives dessa mostra cultural. É a terceira, que a professora Patrícia está organizando esse ano junto com a professora Tamires, né? E essa é a primeira live de 4 que nós vamos ter entre hoje e amanhã. Essa live é sobre autoaceitação e autoconfiança. Nós temos aqui esses dois palestrantes, né? A Julie, que é psicóloga, e o Som, ele é professor de parkour. Eu vou apresentar eles um pouco, então, falar um pouquinho sobre eles. A Júlia Paulucci Sampaio é mãe do Kawai, é psicóloga clínica e social e psicopedagoga. Além disso, é gestora do núcleo biopsicossocial da ONG Ela, especializada em laudo de violência sexual infantil. Tem estudado educação sexual e prevenção de todos os tipos de violência. Então, essa é uma das nossas convidadas. Apresentando o Som, ele é professor de parkour. Desde pequeno ele mostra interesse por esportes, né? E criou diversos trabalhos voluntários para levar os esportes até as pessoas. Como exemplo, ele tem o projeto Parkour do Litoral, na cidade de Praia Grande, que leva o parkour para nossa cidade, então é algo muito importante para a gente. Hoje é um dos representantes do parkour nacional, que se unem para discutir melhorias do esporte no país, e atualmente está com um projeto que ele vai começar, o Parcombi, que visa fazer um documentário sobre a história do parkour brasileiro. Então, como vai funcionar, né? Cada um dos participantes terão 20 minutos para falar sobre o tema, o que acharem importante sobre esse tema. Como nós havíamos combinado, a Júlia vai começar, então 20 minutos. Quando faltar uns 5 minutos pro horário terminar, eu vou ligar minha câmera, né? Porque eu vou ficar com a câmera desligada também. Para você saber, mas pode passar um pouquinho do tempo. E depois eu vou falar pro pessoal começar a falar. E aí ele também vai falar por 20 minutos. Eu também vou ligar a câmera 5 minutos antes. E depois nós teremos as perguntas, como a professora Patrícia já explicou. Quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta para os nossos convidados, pode ser para um deles ou para os dois. E nas perguntas vocês podem discutir entre si também o que acharem importante. E quem quiser abrir o microfone e falar, é só escrever o nome e na hora das perguntas eu chamo vocês. Se não quiser falar, não tem problema, escreve a pergunta no chat, que no final, que na hora das perguntas eu faço as perguntas para os nossos convidados. Minuto. Então, é isso, então nós podemos começar nas apresentações. A Júlia vai começar, então, falando, tudo bem? E faltando 5 minutos eu abro minha câmera, então. Okay. Tá bom. Às vezes eu falo muito, então tem que dar uma segurada. Bom dia para todo mundo. É engraçado falar com um monte de câmeras desligadas, mas enfim, a gente consegue. Quando a Paty me chamou para fazer parte, né, dessa mostra cultural, primeiro que super honrada, amei o convite, quero agradecer realmente. E falar que, na verdade, é um tema bem complicado, assim, é bem complexo, porque é muito amplo.
falar sobre autoaceitação, autoconfiança, a gente passa por questões de autoestima, autoimagem, e são conceitos que são muito parecidos entre si, né? Eles na verdade, eles meio que se complementam. E aí eu fiquei pensando muito assim, como trazer um conteúdo para vocês primeiro conseguirem entender o que eu quero dizer e, na verdade, mais colocar reflexões, mais fazer vocês pensarem a respeito das coisas do que dar muitas respostas prontas, muita receita de bolo. Não consigo acreditar em receita de bolo quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres muito individuais. E aí, mas a gente também está falando de uma fase muito específica, né? Então, eu foquei muito na questão de trazer o conteúdo para mais ou menos a idade de vocês, que é uma fase, né, que a gente pode chamar de adolescência, mas para mim é muito uma fase de transição. Deixaram de ser crianças já faz um bom tempo, então toda aquelas coisas relacionadas à infância já acabaram, e aí começa um monte de hormônios, tudo vindo ao mesmo tempo. Eu não sou adulta ainda, então eu não sou totalmente responsável por mim, pelas minhas atitudes, eu não posso decidir coisas por mim mesma, mas ao mesmo tempo eu já tenho minhas ideias, eu já tenho meus ideais, os meus princípios, e na verdade todo mundo fala meio que transição, e eu acho que na verdade a gente está em transição o tempo todo, a vida inteira. O grande objetivo da nossa vida é que a gente não fique parado, que sempre exista algo para pensar, para refletir, para transformar, porque o grande segredo da vida é a gente não acreditar que a gente é um produto pronto. Algum microfone está aberto aí. Enfim, e aí tem muita coisa no meio disso. Então, quando a gente está falando sobre autoimagem, por exemplo, né, é muito como a gente se enxerga no mundo e muito como a gente imagina que as pessoas estão olhando para a gente. Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando sobre uma questão mais de valores, como que a gente está se aceitando, como a gente está se amando. E aí, aceitação é uma palavra muito complicada, porque eu fico pensando assim, sei lá, lembrando da minha adolescência e da adolescência das pessoas que eu conheço, tem um monte de hormônios ali, tudo borbulhando, cheio de coisas acontecendo, uma vida nova onde eu tenho que começar a me mostrar, começar a me posicionar de alguma maneira, mas ao mesmo tempo eu tô cheia de dúvidas, eu tô cheia de sensações e tal, e como conseguir lidar com tudo isso se a autoestima, a autoimagem, a autoaceitação está totalmente ligada ao outro. Então, como eu estou lidando com o outro? Né? Então, se a gente começar por aí, a gente vai ter que pensar, então, que a gente tem a nossa família de origem, então, onde a gente nasceu, onde a gente foi criado, né, de uma maneira ou de outra, e tudo isso que vem dos outros pra gente. E aí, na fase da adolescência, a gente começa a sair um pouco dessa família e começa a ir mais para a sociedade. Então, já existe a escola inserida na nossa vida, no nosso dia a dia, mas aí a gente começa a fazer as relações de amizade mais profundas. E a gente acaba escolhendo um determinado grupo para ficar, pessoas que a gente quer conviver, a gente começa a criar a nossa identidade, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente está inserido nesse mundo, a gente deseja também ter o nosso espaço quando a gente está na adolescência. Então, eu tenho vontades, eu tenho ideias, eu tenho ideais, e eu preciso ser ouvido. E aí eu me questiono muito o quanto vocês, de uma maneira ou de outra, são realmente ouvidos pela sociedade. Uma sociedade que só gosta de falar os aborrecentes, os que são inconsequentes. E eu acredito que, na verdade, a adolescência é uma fase maravilhosa da vida se ela for levada de uma maneira certa, porque é a fase que a gente está começando a realmente ter mais força para a gente se impor, para a gente questionar conceitos prontos. E acho que o grande ideal da vida é a gente questionar. Se a gente parar de questionar, a gente para de aprender, a gente para de ter noções sobre a vida. Então, por favor, assim, se eu posso pedir uma coisa para vocês é que vocês nunca deixem de questionar, mas principalmente comecem a ouvir também o que o outro tem para falar.
eu vou contar um segredo para vocês, muito certo. Os adultos, eles têm muito medo dos adolescentes. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Os adultos têm muito medo dos adolescentes porque é como se eles tivessem que entrar em contato com coisas que eles tiveram que abrir mão, muitas vezes. Então, esse abrir mão é muito complicado. Então, olhar para os adolescentes como pessoas que estão, de repente, questionando coisas que eu preciso relembrar é a coisa mais importante do mundo, né? Algumas coisas que existem aí no mundo que fazem muito esses conceitos de autoconfiança, autoimagem serem muito modificados, tem muito a ver, por exemplo, com redes sociais. E aí eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. Acho que vocês devem ter visto até aquele filme que virou meio que agora referência ao Dilemas da Rede, que vai falar sobre essa exposição que a gente tem. Eu não sei se vocês usam o Instagram, mas eu vejo muitos adolescentes muito mais usando o Twitter e tal, acabam não usando tanto. Mas se a gente pensar só no Instagram, o Instagram é um monte de imagens sempre bonitas, sempre mostrando o melhor lado, sempre o melhor corpo, as melhores frases e tudo mais. E aí, como competir, né, com coisas tão pré-prontas, assim, e o quanto isso é real mesmo. Só que o problema é que quando a gente começa a conviver diariamente e o tempo todo estar ali, né, passando o dedinho para cima e clicando para os coraçõezinhos, a gente acaba começando a acreditar que o mundo é aquele. E aí, como que eu vou lidar com o fato de que às vezes eu não tô bem? Que às vezes eu acordo e eu tô de mau humor, ou eu tô me sentindo estranha, feia, ou sei lá o que, se... Olha só, o mundo é tão lindo, as pessoas estão sempre bem e maravilhosas e bonitas. Então, eu tento tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre redes sociais. E vocês precisam ter muita certeza na vida de vocês que simplesmente é algo que as pessoas vão mostrar um melhor lado, ou até um lado meio photoshopado, né? Então, o que eu tô querendo mostrar com isso? Por que eu tô postando essa foto? É para eu me sentir bem? Porque eu preciso dessa resposta dos outros, daquele coraçãozinho, e aí eu preciso conferir quantas pessoas estão alimentando o meu ego? Óbvio que a gente vive em sociedade, então a gente vive sempre com o outro, e o outro é muito importante pra gente. Mas o quanto isso vai fazer a diferença realmente no meu dia a dia? O quanto eu preciso parar um pouquinho para entender que a vida não é essa, que a vida tem dias bons, tem dias ruins e que tá tudo certo, né? Essa constância da vida, essa inconstância da vida, na verdade, que vai ser bacana, né? Que vai fazer com que a gente vá criando a nossa personalidade. E aí uma coisa em relação à personalidade que eu não tenho como deixar de falar, né? Eu trabalho muito, a parte sabe melhor do que ninguém, assim, que por conta da ONG, bem antes da ONG eu já trabalhava com violência. Quando a gente trabalha com violência, a gente acaba trabalhando não só com a violência em si, mas como todas as questões que estão em volta. Então, eu faço um questionamento para vocês. Quais são os padrões estéticos que já são pré-definidos como certo, como bonito, como belo, como o ideal que a gente tem na nossa vida, que faz com que a gente não aceite a gente mesma, né? Será que essa falta de diversidade também não está prejudicando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança? Será que a gente não tem que parar um pouquinho para pensar e rever esses valores que já estão definidos como certeza? Então, assim, não só valores estéticos em si, né? Porque isso é extremamente questionável, e aí eu sempre falo o quanto as mulheres sofrem muita pressão estética, né? E aí essa diferença entre homens e mulheres, eu acho que ela é muito bem marcada por algumas diferenças, mas todo mundo sofre de um jeito ou de outro. A gente... A Paty vai me matar, eu acho, porque eu vou falar mesmo que não consigo. A gente está inserida numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Não tem... Acho que todas as minhas falas, as minhas palestras, eu acabo falando sobre isso. Mas isso faz com que a gente acredite que a gente tem que ser de um determinado jeito, né? Então, a menina tem que ser bonitinha, tem que ter o corpo perfeito, que eu até hoje não entendi onde criaram essa coisa de que o corpo perfeito é aquele corpo
magro e definido e tudo mais, quando a gente está nessa transformação toda. Ela tem que falar bem, ela tem que falar direitinho, ela tem que ser feminina, mas não muito, ela não pode, ela tem que ser dona dela mesma, mas não pode se parecer muito. É muito pode, não pode, é muita regra que a gente tem que seguir, que faz com que a gente não se aceite, porque se aí nasce uma espinha, nossa, eu não tô dentro do padrão de beleza. Os meninos também sofrem, e aí eu deixo até uma dica de filme que eu acho que vale a pena até vocês assistirem de repente em conjunto aí e começarem a questionar um pouco o que fala, que é um documentário que tem até na Netflix, que chama Máscara que Você Usa. Eu não sei se vocês já ouviram ou já viram alguma coisa a respeito, que vai falar sobre a masculinidade frágil, né? Essa questão de o quanto o menino precisa virar homem, ele precisa se impor num mundo onde ele seja forte, onde ele seja sempre durão, que ele não chora, que ele não tem essa coisa de frescura e que ele não pode falar sobre sentimentos. E o quanto isso é questionável, o quanto a gente está criando pessoas que não estão em contato com os seus sentimentos e isso prejudica aquilo que a gente acredita da gente mesmo. Então, se o menino acreditar que ele tem que ser de uma determinada maneira, que ele não pode sofrer, que ele não pode demonstrar os sentimentos, que ele tem que sempre estar com o chinelo na mão para matar a barata, porque é o papel dele, ele tem que matar a barata e a menina tem que ficar em cima do banco gritando. Será que é isso que a gente quer construir realmente? E se vocês estão nessa fase de transição, de mudanças e de questionamentos, eu falo para vocês, então, questionem esses padrões que já foram impostos numa sociedade completamente doentia e mudem e vão pensar numa nova maneira de se olharem, de olharem os outros, de olharem para a sociedade de uma maneira geral e vamos mudar, porque a gente precisa dessa transformação urgente e eu acho que a melhor fase para fazer essa transformação é esse mundo adolescente, esse mundo cheio de ideias e ideais novos. E aí, eu falei bem rápido, assim, para dar tempo de falar tudo, mas uma coisa que eu acho que de todas, assim, eu trabalho muito em consultório o tempo todo, é a questão sobre o egoísmo. A gente tem muito medo de falar sobre ser egoísta. O que é ser egoísta realmente? A gente tem uma visão já negativa, né? Ser egoísta é aquela pessoa que só pensa nela, tem que ser altruísta, tem que pensar em todo mundo, tem que ser empático. E, óbvio, o mundo está precisando de empatia, o mundo está precisando que a gente possa olhar para as dificuldades dos outros, para a diferença entre o outro, entender os nossos privilégios de acordo com cada privilégio que cada um tem. Mas o egoísmo ele foi muito rechaçado, muito, assim, só coisas ruins. E ele não necessariamente é ruim quando a gente está falando desse autocuidado que a gente precisa ter. Ser egoísta não é simplesmente virar e falar eu tô acima de tudo e todos, como algumas pessoas falam por aí. E simplesmente conseguir se colocar um pouco em primeiro lugar e cuidar da nossa saúde mental. Quando a gente não cuida da gente, quando a gente só quer ajudar os outros, quando a gente só pensa no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, ou no que eu tenho que fazer pelo outro, eu acabo me esgotando, eu acabo perdendo a minha fonte até de conseguir ser eu mesma. Então, o egoísmo pode ser bom se a gente souber lidar com ele, ou seja, eu me coloco em primeiro lugar, eu entendo que eu tenho que pensar em mim, que muitas vezes eu me deixo de lado e isso não tá certo. E, a partir daí, eu consigo ajudar outras pessoas. A gente não consegue se ajudar as outras pessoas se a gente não se ajuda. Eu uso uma metáfora muito, assim, constante até no meu no consultório. Na verdade, duas metáforas eu acabo usando. Uma delas é a questão do avião. Acho que essa muita gente pode ter ouvido já. Quando você vai andar de avião, a primeira coisa
que eles falam, eles dão aquelas regras e tal, né? Hoje em dia tem o uso da máscara, né, no meio desse isolamento, mas uma das coisas é assim, se tiver alguma despressurização durante o voo, vão cair as máscaras de oxigênio. Quando caem as máscaras de oxigênio, o que a gente tem que fazer? Qual que é a primeira reação que a gente tem que ter? Se você está com seus filhos, com seus pais, com seus avós, enfim, com gente que você quer cuidar. Para você poder ajudar essas pessoas, você primeiro precisa colocar a máscara de oxigênio em você. Se você não tiver com essa máscara, você vai morrer. E aí você não vai ajudar os outros e provavelmente os outros não vão dar conta também. Então, se você tem alguém que você é responsável, você primeiro precisa tomar conta de você. Você precisa se cuidar. Colocar essa máscara, conseguir respirar para aí conseguir ajudar as outras pessoas. E a outra metáfora que eu acho que é tão importante quanto é a da panela de pressão. Imagina que cada um de nós é uma panela de pressão. Então tá lá a água, tal, né? E o fogo tá ali embaixo, que são as coisas que acontecem na vida, que são independentes das nossas vontades ou não. Às vezes o fogo tá mais alto, às vezes o fogo tá mais baixo, às vezes tá desligado, mas tá ali o tempo todo. E como a panela de pressão, que tem aquela válvulazinha lá de escape, né, que sai aquela fumacinha, se ela tiver, por acaso, entupida ou qualquer coisa assim, a panela de pressão vai acontecer o quê? Ela vai explodir. E aí, assim, eu não sei se vocês já viram a panela de pressão explodir. Eu nunca vi ela realmente explodindo, mas eu já vi o que aconteceu com uma panela que explodiu. Na casa da minha sogra, inclusive. Gente, é um estrago que faz. É um estrago, porque não dá pra prever o que vai acontecer com a panela. Ela simplesmente voa. Ela, no caso que eu vi, tinha furado assim o forro do teto. Então, assim, não é brincadeira. E é uma consequência muito grave. E o que é essa válvula de escape que a gente tem que ter? São cuidados com a gente mesmo, exercícios físicos para a gente conseguir colocar essa energia um pouco para fora. São as conversas entre amigos, são os filmes legais que a gente pode assistir, séries, ouvir uma música, dançar. Quantos de vocês ainda dançam? Quantos de vocês entram em contato com vocês mesmos em algum momento? Fazem qualquer coisa, que seja, sei lá, um dia de máscara facial, ou um dia de falar besteira, de comer besteira também. Cada coisinha que a gente faz pela gente mesmo vai fazer com que a gente fique bem, que a gente fique melhor, e que essa panela não precise explodir para a gente relembrar o que a gente precisa fazer. Então, os conceitos, eles são muito fáceis de aprender, e qualquer Google que você colocar, você vai ver lá o que é autoconfiança, o que é autoimagem, o que é qualquer coisa dessas, mas autoestima, mas mais do que os conceitos, são o que eles podem representar pra gente, e o quanto todas essas coisinhas que a gente falou, elas têm que ser pensadas, repensadas e olhadas, e que a gente possa contar, inclusive, com o outro, né? Vocês aí com um grupo de escolas, eu sei que agora está muito mais complicado, eu sei que a pandemia trouxe muitas questões, porque ficar isolado não é brincadeira, não é fácil, ficar sem o convívio, sem o contato, né? Sem a presença física, realmente, é muito mais difícil a gente segurar, às vezes, as ondas, mas é necessário que a gente, por enquanto, segure a onda, mas que a gente volte a conseguir conversar com as pessoas e fazer essas relações, e principalmente pedir ajuda quando a gente precisa, né? Contar com os professores, contar com alguém que você possa confiar, e também olhar para os amigos, perceber se os amigos estão bem realmente, e sempre estar ali dispostos a ajudar o outro, mas em primeiro lugar ajudar vocês mesmos. Acho que é isso. Deu 20 minutos certinho, viu? Deu sim, muito obrigada, Júlia. Foi muito explicativo, foi muito boa realmente o que você falou, foi muito legal. Muito obrigada. Agora eu vou desligar meu microfone. Obrigada. Som, você já pode falar, tá bom? Estão me ouvindo bem? Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer o convite de vocês, né? Fui convidado aí pela minha aluna Gabi, e foi uma honra aí poder estar passando um pouco do conhecimento que eu tenho
do parkour, mas não só do parkour, e sim sobre esse tema que é muito abrangente na juventude, né, sobre a autoaceitação e o autoconhecimento. Como a nossa especialista em psicologia falou, e falou muito bem, né, sobre esse assunto, eu vou tentar abranger um pouco mais sobre a prática do parkour para a gente entender o porquê eu estou aqui e o porquê é importante o autoconhecimento. Primeiro, vamos entrar nessa ideia da autoaceitação. Eu já dei aula para diversos alunos aqui na cidade, né? Eu atuo há 7 anos na Praia Grande, em São Paulo, e eu encontrei vários jovens, não só ansiosos para aprender o famoso parkour, mas muitos jovens que não se encontravam na sociedade, eles não sabiam onde eles se encaixavam. E eu vejo muito isso, até mesmo em mim, que quando mais jovem não sabia onde eu me colocaria. E acho que é isso que faz toda a diferença a gente entender nesse momento. A autoaceitação é a gente entender que nós não precisamos como é que eu posso dizer? De esperar o que a sociedade vai achar da gente. A gente tem que se descobrir. E é isso que o parkour faz com a gente. A gente se descobre que tipo de movimento a gente pode fazer, que tipo de atitude a gente pode tomar em meio a uma dificuldade. E essa questão é ela quem faz toda a diferença na nossa vida, não só na prática do parkour. Tentem compreender o que eu quero colocar na mente de vocês. Que todos os obstáculos, na verdade, eles são problemas. E todo mundo tem problemas. Seja financeiro, seja profissional, relacionamento, todo mundo tem problema. E esses problemas, eles são ultrapassáveis. Seja sozinho, seja com ajuda, seja rápido ou devagar, os problemas eles são superáveis. Então, se eu sei que todos os problemas são obstáculos e eu passei a compreender um pouco da ideia que o Som está falando de parkour, passar obstáculos, eu não preciso mais colocar obstáculos na minha frente, porque vão ter vários obstáculos ao longo da minha vida. Então, o primeiro passo é aceitar quem você é e como você é. Se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Eu gosto muito de falar que não existe não consigo. Esse não consigo, ele só é aceito se é algo que ninguém nunca fez. Eu não consigo voar sem equipamento. Faz sentido, ninguém nunca fez isso. Agora, eu não consigo fazer um pulo e segurar no muro. Alguém já fez? Já. Então você consegue, basta praticar. Quando eu consigo compreender a simplicidade de qualquer coisa, de qualquer prática, de qualquer especialidade, eu preciso praticar, ou eu preciso estudar, eu preciso desenvolver habilidades para conseguir resolver aquele problema. E resolver o problema depende dessa autoaceitação. Entenda que eu estou falando só para que vocês compreendam sobre o se aceitar dentro da sociedade. Enquanto jovem, a gente recebe muitas ordens dos pais, né, dos responsáveis, e muitas vezes a gente não pode expor o que a gente pensa. No passado, muito mais. Hoje em dia, é um pouco mais fácil conseguir expor suas ideias, até mesmo pelas redes sociais, onde você cria seu blog, seu canal no YouTube, você tem uma página no Instagram muito bombada, e isso ajuda bastante você se identificar, né? Mas só que já foi dito antes, que muitas das vezes a gente finge que é uma coisa que não é. Eu preciso mostrar nas minhas redes sociais que eu tenho dinheiro, ou então eu tenho que fazer um cenário muito bonito aqui para as pessoas acharem que eu tenho muita grana e eu estou muito bem. E às vezes isso é um teatro que está fazendo com que você se afunde na realidade da aceitação. Eu queria muito ser isso, mas não sou. Então, dentro dessa aceitação que eu estou querendo expor para vocês, é que o parkour, ele mudou minha vida no conceito de me encaixar na sociedade, me deixando livre, tá? E essa liberdade fez com que eu parasse de me preocupar com o que as pessoas iam achar. Será que eles vão gostar que eu estou de dread? Será que eles vão gostar que eu sou negro? Que eu estou subindo um banco, um muro? Eu parei de me preocupar com isso. E dentro disso, tentando dar um gancho agora na ideia da autoconfiança, eu quero que vocês consigam entender que
o parkour que todo mundo ouve falar, ou vê na internet, ou assiste nos filmes, é um avanço da sua capacidade física e mental. Então, ou seja, não tem a ver com medo, tem a ver com sua autoconfiança. Se você tem uma autoconfiança suficiente para dizer eu vou ser um médico, um advogado, um psicólogo, você vai ser, porque você vai se dedicar, você vai passar diversas barreiras e vai se formar porque você acreditou. É a mesma coisa na prática. Se eu realmente quero fazer algo que parece impossível, eu vou me esforçar, eu vou praticar, eu vou me dedicar, eu vou buscar novos conhecimentos e eu vou conseguir fazer aquela coisa incrível, seja um mortal, seja um pulo. Então, não é somente ir lá e fazer. Isso depende de muita prática e uma autoconfiança. Entrando, então, nessa questão da autoconfiança, já sabendo que eu vou ser bem aceito na comunidade, a autoconfiança dentro do parkour, ela envolve uma consciência de que você tem que saber que o corpo e a mente trabalham juntos. E quando eu consigo fazer isso, eu passo a ver o obstáculo como parte de mim. Então, dentro do parkour, existem vários parkours, né? É muito legal falar sobre os parkours, porque a gente já, com certeza, vocês já ouviram falar sobre o parkour de Taubaté, que virou um super meme e zoaram as garotas do parkour, que é uma coisa que eu quero muito falar. E dentro desse meme e dessa chacota que aconteceu, porque as garotas estavam fazendo um parkour numa escadaria muito simples, uma coisa que parece que todo mundo pode fazer, desmotivou várias garotas que estavam iniciando na prática. E isso reflete muito na nossa sociedade hoje. Quando você está determinado a fazer algo e as pessoas se colocam para baixo dizendo que isso é infantil, isso é ridículo, e isso faz com que você comece a desistir da ideia. Se eu quero fazer algo, eu preciso primeiro saber que sou eu quem quero, não importa o que as pessoas achem, eu quero fazer, eu estou determinado a fazer e eu vou buscar formas para fazer. Mas já existem os problemas. As pessoas vão vir falar mal, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho um curso específico, eu tenho vários, já tem problemas. Se você passar a colocar mais problemas, você nunca vai sair do lugar. Vou dar um link nisso para vocês imaginarem muito bem o que eu quero dizer. Se um problema é um muro de 2 metros de altura, você já pode imaginar a dificuldade que vai ter de você subir ele sem uma escada, sem a ajuda de ninguém. Se você colocar um muro maior do que esse, você já vai praticamente desistir de tentar subir. Mas se você não colocar um problema e achar solução para o muro de 2 metros, quando você ultrapassar ele, chegar do outro lado e olhar para o horizonte, vão ter muito mais muros de 2 metros. Nunca vai acabar enquanto você estiver vivo. Sempre vai ter obstáculos, seja um buraco muito grande, seja uma barreira muito alta. Tá? Então, ou seja, eu aceitei quem sou, com a minha altura, meu peso, já aceitei. A comunidade parkour é muito isso, aceitar as pessoas como elas são e mostrar que elas são capazes de fazer as coisas. E a autoconfiança vem a partir do momento que você entende que você tem um limite corporal e sua mente compreendeu que você está com aquele limite. Eu queria tanto fazer esse pulo, mas não estou preparado. Então, ou seja, a mente quer fazer e o corpo não aguenta. E às vezes é o contrário. Às vezes o cara é um super atleta, tem um corpo super definido, mas a mente dele não permite que ele faça algo. Ele tem muito medo de altura, ele tem muito medo de machucar. Então, ou seja, os dois têm que trabalhar muito em conjunto. Isso a gente vai ver em muitos outros esportes, onde se fala da filosofia do esporte. E o parkour, basicamente, ele ainda é uma filosofia, ele não é um esporte, para quem acha que ele é um esporte. E o que é filosofia? Filosofia é amor à sabedoria, tentando dar uma resumida na ideia da filosofia. E se parkour é filosofia, eu preciso buscar mais conhecimento. Quanto mais eu busco, mais eu me apaixono. Então, ou seja, eu realmente estou vivendo a filosofia. Isso serve para qualquer coisa que você faça. Eu amo a filosofia da música. Se você não buscar conhecer a música, você vai uma hora abandonar, porque você não ama aquilo. Aquilo é uma coisa passageira.
acho que deu para dar uma rápida esclarecida sobre aceitação e autoconhecimento. Eu citei bem superficialmente sobre o parkour Taubaté, que foi um meme, isso aconteceu ano passado, e acho que é muito relevante para essa situação. Para quem não sabe, o que aconteceu? As meninas de Taubaté fizeram um evento de parkour, um evento feminino de parkour, onde sempre quando há esses eventos, a comunidade brasileira vai, né? Então muita gente estava lá e a cidade levou a reportagem lá e começou a entrevistar as pessoas. Porém, o repórter, o cameraman, vamos melhor dizendo, ele só filmou as iniciantes. Ele não filmou nenhuma das veteranas que tem 10, 12 anos de parkour. E com essa atitude de só mostrar o parkour simples e com a fala do repórter, virou um grande meme. Porque o repórter disse o seguinte: vocês podem ver que essa jovem está na moda do parkour, onde é uma prática para homens, e ela está tentando fazer algo, como vocês podem ver. Então, ou seja, ela derrubou alguém que estava começando na prática e que, na verdade, o básico é o mais importante para qualquer coisa. Se você quer ser um matemático e não sabe a conta básica, você não vai ser um matemático. Tá? Então, estou dando um exemplo bem simples. Tudo que é básico é a base, né? Acho que básico vem de base aí. Eu posso estar enganado, mas acredito que seja isso. Eu tenho que aprender primeiro o básico para ir para o avançado. Então, ou seja, elas estavam fazendo algo que todos os homens fazem, todas as crianças quando estão começando fazem, e todo mundo que quiser fazer qualquer esporte vai fazer, o básico. E derrubou ela de uma forma que alastrou o mundo inteiro, ficou muito famosa a cidade e as meninas. Ficou tão grave que elas tiveram que ser convidadas para o encontro com Fátima e quiseram se explicar a situação e tal, e tentamos esclarecer exatamente isso, que não é certo a gente simplesmente fazer um meme sem saber a fundo a situação. É lógico que memes são legais, é lógico que eu mesmo aqui fazendo uma palestra, eu posso falar algo errado e virar um grande meme e bombar. Isso não é a questão. A grande questão é, nós estamos fazendo algo para ajudar as pessoas ou não? Porque quando a gente quer só zoar, a gente não quer ajudar ninguém, então automaticamente a gente não vai ser ajudado no futuro, que é o que eu costumo falar muito no parkour. Então, ou seja, vocês sabendo agora sobre a ideia do parkour Taubaté, que aconteceu com as meninas, é a grandeza do que eu quero passar sobre o contexto da filosofia parkour, da autoconhecimento que a gente tem, e como a gente supera todas as coisas. Parkour, como qualquer esporte, não é só para homens, é para qualquer pessoa. Existem mulheres muito melhores que os homens em todos os esportes, inclusive no parkour. Isso tem a ver com a autoconfiança e o autoconhecimento, não com o gênero da pessoa. Não importa do que ela gosta, importa o quanto ela se dedica para fazer aquilo, tá? Então, para que vocês saiam daqui com uma cabeça diferente e querendo saber mais sobre o parkour, e acredito que eu acredito que eu fiz vocês refletirem sobre se conhecer mais e aprimorar os conhecimentos de vocês, independente do que vocês querem ser no futuro, passem a pensar que o parkour surgiu nos anos 80 com a ideia de superação de obstáculos, sem equipamento. Quero escalar e não quero corda. Eu quero correr rápido, mas sem usar um veículo, um patins, uma bicicleta. Eu quero só ser rápido. E isso foi aprimorado de um nível onde chegou ao nível de que na França, onde surgiu o parkour, os bombeiros utilizam o parkour para salvar pessoas. Então, ou seja, parkour não foi feito para fugir, para roubar, para infringir regras. Foi feito para salvar vidas. E se ele foi feito para salvar vidas, eu tenho que aprender a salvar a minha própria vida para depois salvar dos outros. Entendendo a grandeza do parkour e que eu preciso me conhecer e que eu preciso confiar mais, mas acredito que metade de vocês estão falando, esse parkour não é para mim, eu não acredito nisso, não, é impossível fazer um pulo, uma cambalhota, eu sou muito pesado, eu sou muito magra, eu sou muito fraco. Eu quero que vocês reflitam um pouco na questão de que vocês todos já fizeram parkour, ou melhor, fazem parkour,
porque parkour é superação de obstáculos, e obstáculos são problemas. Então, independente se vocês não se intitulam praticantes de parkour, o parkour está dentro de todos nós, tá? A diferença simples e clara do que vocês fazem hoje para o que eu faço hoje é que eu mostro para as pessoas o potencial que eu tenho na ação. Eu podia só ser um palestrante que falo e não faço nada, como muitas pessoas hoje fazem. Não porque não sabem, mas porque já foi a época deles praticarem uma atividade e hoje eles são grandes mestres do parkour com seu conhecimento, com seus anos de experiência que desenvolveram vários métodos e evoluíram várias pessoas. Eu acho que é isso. Vou encerrar aqui para que a gente tenha um espaço aí para responder perguntas e agradeço aí o espaço. Muito obrigada, Sol. Muito obrigada, Júlia. O que você falou, Sol, é muito importante. Eu acho que fez todos nós pensarmos um pouco mais, né, sobre superar os obstáculos. Temos 2 perguntas que fizeram aqui no chat, né? 2 pessoas que querem falar. O primeiro é o Gustavo Scher, é isso? Pode ligar o microfone e fazer a pergunta. Oi, bom dia, primeiramente. E eu gostaria de saber dele se ele acha que essa história toda do parkour de Taubaté, entre aspas, né? Se isso tem muito a ver com o machismo, de toda vez que uma mulher tenta fazer alguma coisa, sempre haverão homens e até algumas mulheres para diminuir aquilo, falar que elas não conseguem, ou que elas são fracas, ou que, olha isso, comparado com o que os meninos fazem. Eu queria saber disso dele, se ele acha que isso está relacionado ao machismo também. Excelente pergunta. Bom, o meme surgiu, né, como eu disse, da reportagem, né, mas tem muito a ver isso sim, sobre o machismo. Tem uma luta muito grande entre as garotas para serem vistas no parkour. Que elas não são capazes, né? A garota tem que estar em cima do banco com medo da barata e o homem tem que matar a barata. Mas a grande questão é que é meio que assim, o homem, ele é machista, sim, fato, e meio que, eu vou falar que os homens vão me odiar agora, mas meio que é como se fosse não aceitar que ele não vai conseguir algo onde a garota conseguiu. Então, existe muito isso. Existem muitas amigas minhas que praticam, que já fizeram até documentários falando sobre frases muito machistas, como se ela conseguiu, você também consegue. Olha lá, tá pulando igual um homem. E isso é muito machista, porque é um ser humano, não é homem ou mulher. Isso se iguala ao branco ou é negro. O negro tem que ser escravo e o branco não. É a mesma coisa. Então, sim, respondendo sua pergunta, o meme explodiu com um ato machista de que mulher não tem capacidade de fazer o que os homens fazem. Mais uma coisa, eu queria só parabenizar você pela sua superação de, mesmo sendo uma pessoa negra que deve ter sofrido um baita preconceito, que nem você falou, uma pessoa negra subindo um muro, e você conseguiu superar isso, deixar isso para trás e conseguir realizar o seu sonho, realizar o que você queria fazer, mesmo sabendo de tudo isso que ia acontecer na sua vida. Então, eu queria deixar aqui o meu parabéns a você, a essa sua superação. Obrigado. Eu sei que a pergunta foi para a Júlia, mas foi para o Som, mas se a Júlia quiser complementar, falar alguma coisa sobre isso também, pode falar. Ai, obrigada. Já estava aqui ansiosa. Vou falar, deixa eu falar. Por favor. Na verdade, eu achei a pergunta super interessante, porque, na verdade, existe mesmo essa sociedade patriarcal. Então, assim, talvez a gente não possa falar sobre pessoas, né, machistas, e sim sobre uma sociedade inteira que
faz com que a mulher seja considerada menos, e o quanto a gente está aí para mostrar que a gente pode ser o que a gente quiser, quando a gente quiser e como a gente quiser. E assim, eu falo porque bom, eu sempre fui dos esportes, assim, sempre fiz boxe, muay thai e tal. Agora a minha meta depois da pandemia é começar jiu-jitsu, porque eu acho que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, e eu sempre gostei disso. E ainda bem que eu tive uma família que não me obrigou a fazer balé, como deveria, né, teoricamente ser na sociedade. E eu achei incrível ele falando de parkour. Eu falei, gente, eu quero fazer uma aula, por favor, porque o superar obstáculos é o mais importante, sendo homem, sendo mulher. Tá aí a Maia Gabeira para mostrar para todo mundo que ela pegou a melhor onda, a maior onda de todas. Então, acabar com esse preconceito, com essa discriminação é que vai fazer com que a gente cresça enquanto sociedade. E isso depende muito de vocês, meninas, aí não se deixarem abater pelo que falam, e por vocês, meninos novos, começarem a questionar esse machismo imposto para todo mundo, de que vocês têm que ser os melhores e que se vocês não fizerem alguma coisa, vocês vão ser mulherzinhas. Não, vocês vão ser homens com sentimentos como todos os outros, e que vocês possam realmente ser mais evoluídos do que a nossa geração tão fechada. Então, por favor, sejam melhores. A gente implora por isso. É isso. Maravilhoso, muito obrigada pelas respostas. A professora Patrícia queria fazer uma pergunta também. Ai, Jesus. Por favor. Oi, estão me ouvindo? Então... Sim. Eu tô aqui trocando mensagem com a professora Tamires, que está aqui também. A gente está aqui segurando para não chorar, porque tá incrível. Nossa, vocês trouxeram assim falas muito pertinentes. Acho que só assim acrescenta aquela conversa que a gente já tem em sala de aula todo dia, de motivação, de tal. E aí eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta eu queria fazer o comentário, né? Você falou do boxe, né? A Tamires também está aí, falou que também acho que praticava boxe e tal. E eu fiz taekwondo durante muito tempo, depois de ter saído do balé. Foi uma loucura, eu fazia balé, fiz balé por pouco tempo. E aí eu falei, gente, não dá. Aí eu saí, fiz taekwondo durante muitos anos, fui competidora e tal. Saí para entrar na faculdade mesmo e nunca mais voltei. Mas olha como é muito louco isso, né? Essa questão dessa imposição da sociedade. E assim, eu fico muito maravilhada porque os nossos alunos aqui, eles têm esse perfil muito legal de que a gente já começa a perceber que essa nova geração está vindo com esse ar de questionamento, né? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que isso vai fazer bem para mim? Né? Então, essas falas de vocês, elas vão reforçar todo esse discurso, né? Todo esse empoderamento que é necessário. E a minha pergunta vai para os dois, na verdade, e aí não sei como vocês se organizam para responder, que vocês falaram muito dessa questão dos limites, né? De você se colocar em primeiro lugar, essa questão de você se colocar em primeiro lugar, se cuidar para você poder, enfim, ser uma pessoa, vamos lá, a autoconfiança, autoconhecimento, tem que partir de si, né? E aí você comentou, a Júlia comentou da questão do egoísmo, né, de você não achar que o egoísmo tem só o seu lado negativo. A minha pergunta, e também tem a ver com a fala do som, por isso eu queria que os dois respondessem, é o seguinte, onde é que fica o limite entre se colocar em primeiro lugar, né, se existe esse limite, de colocar em primeiro lugar e ser aquela pessoa prepotente que não aceita, às vezes, uma dica do tipo, vem aqui, você está indo por um caminho que não é legal, e a pessoa fala, não, eu estou fazendo o que eu quero, porque eu tenho que fazer o que eu quero. Isso é uma coisa que, às vezes, confunde, né, um discurso que, às vezes, fica confuso, e eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso, né, se existe esse limite, ou como é que eu faço para controlar esse limite entre ou me colocar em primeiro lugar, aceitar quem eu sou, aceitar aquilo que eu faço para me respeitar minha opinião, mas ao mesmo tempo sem cair no lado da prepotência, da ignorância, do tipo, só eu faço, o que eu falo tá certo, ninguém me corrige e acabou por aí. Essa é a minha pergunta para vocês. Quer responder, Som, primeiro? Quer que eu fale? Pô, eu já tenho o que falar, mas tanto faz. Vai, então vai. Pode ir. Tá.
Dentro do parkour, a gente fala muito sobre respeitar o limite e superar o limite. Acho que é exatamente isso que vai dar para esclarecer, pelo menos na questão do parkour. Para fazer o ato, qualquer movimentação corporal, a gente tem que respeitar o limite. Limite físico, de ainda não estar preparado, mental, de ainda ter medo de realizar aquilo, ou de se incomodar com o que as pessoas fazem, né? Vamos treinar na rua e tá todo mundo olhando, alguma coisa assim. Isso é o respeitar o limite. Eu gosto muito de falar para os alunos não treinar para se exibir para os amigos na escola. Então, quando eu pego um aluno novo, eu falo, não é para pegar isso aqui e começar a fazer na escola, porque você não está pronto e vai se machucar e vão rir da sua cara. Então, respeite o limite que você tem de prática. E o superar o limite é você não se acomodar com o que você sabe. Você já é bom naquele movimento, naquela ação, mas só aquilo ali tá bom, então você não vai evoluir mais. Você vai ficar, você vai ver uma barreira muito maior e vai falar, não, essa aqui que eu passei já tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, tá ótimo. Então, eu sempre estimulo as pessoas a superar os limites, superar suas expectativas, mas respeitando o tempo que vai levar para superar essa expectativa. Eu acho que assim é uma forma lúdica, mas também clara de explicar sobre a prática, pelo menos. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, né? Quando eu falo em egoísmo, eu tento tomar muito cuidado, porque parece muito essa coisa do só vou pensar em mim, ponto final, e ninguém mais pode falar, porque eu sou a dona da verdade, a dona da verdade absoluta, e não tem nada a ver com isso. O se colocar em primeiro lugar é extremamente necessário para a gente lembrar quem a gente é, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Mas ouvir o outro, nós somos seres sociais e seres políticos, antes de mais nada, né? Até quando você, Maria Eduarda, leu minha descrição, o núcleo da ONG, que eu sou a gestora, é biopsicossocial. A gente fala dentro da psicologia, dentro da área da saúde, na verdade, que nós todos somos seres, aumentou agora, biopsicossócio-espiritual. Então, olha o tamanhão do nome aí, né? Então, o que isso significa? Nós temos a nossa parte biológica, né? Então, quem somos, nossas características físicas e tudo mais, mas também a gente tem a nossa parte social, que é esse contato com a sociedade de uma maneira geral, com a família, com a escola, com os amigos, com todo mundo. Psico, né? Nossa mente, a nossa parte mental, né? E o espiritual, que hoje em dia a gente leva muito em consideração que cada um pode ter sua espiritualidade, não necessariamente religião ou não, mas de alguma forma, mesmo uma pessoa que já se considera ateu, de um jeito ou de outro, tem coisas ali que fazem com que ela pense a respeito de que ela não está sozinha no mundo. Então, assim, não estamos sozinhos no mundo, precisamos dos outros, sim, na nossa vida. Eu falo que a gente nem nasce sozinho, e até para morrer a gente precisa de alguém, pelo menos, para enterrar. Então, assim, a gente não está sozinho no mundo, e ouvir os outros é extremamente importante, porque é um reflexo daquilo que nós somos. Limites são necessários, e aí eu acho que o Som falou perfeito, é o respeito, né? É o respeito pelo outro, pelo caminhar do outro, isso é muito importante. Mas também estar aberto para ouvir e reformular aquilo, porque não existe verdade absoluta, não existe um dono da verdade suprema aí, que sabe todos os assuntos, cada um tem o seu valor, e aí essa troca faz com que a gente só agregue, a gente só soma. A conta tem que ser de soma, tem que ser de multiplicação e não de divisão, não de subtração. A vida é feita para a gente ir melhorando. Então, como não ouvir alguém? Então, o outro tem uma fala, mas eu acredito numa coisa que não dá para deixar de falar, que é assim, o que eu tô querendo dizer para outra pessoa? Por que eu tenho essa necessidade constante de só ser a dona da verdade, de querer dizer tudo pro outro, como se eu fosse a melhor? Será que não precisa ter uma troca? E aí eu falo muito entre pais e adolescentes, e entre escola, de uma maneira geral, porque muitas vezes nós, adultos, a gente se coloca muito como os donos da verdade, e a gente esquece de ouvir
o outro. Então, às vezes, a prepotência que a gente chega já querendo impor a nossa opinião como a melhor, a única, a boa zona, eu ia falar uma palavra agora, não pode. Enfim, é isso que faz a diferença. Então, a gente tem que, sim, também, adultos, se questionar do que a gente quer passar. E por que a gente está falando com arrogância, com prepotência, sendo que o outro está ali uma criança. Eu falo do meu filho, eu peço apresentação para colocarem que eu sou a mãe do Kawai, porque ele tem 8 anos e às vezes ele me deixa maluca, porque ele questiona e aí tem que saber o limite entre o questionar, mas eu quero que ele questione, eu não quero que ele que eu fale, eu sou sua mãe, ponto final. Que é isso? Ele me ensina tanto todos os dias da minha vida, como não considerar. Então, eu acho que a questão, antes de falar sobre o nosso processo de ouvir o outro, é muito o que a gente está querendo dizer para o outro. Então, acho que isso vale a pena pensar também. Muito obrigada pelas respostas maravilhosas. Eu, como tiveram essas 2 perguntas, né, eu tenho mais umas perguntinhas para fazer para vocês, para a gente conseguir entender um pouco melhor, né, sobre o que vocês falaram. Para os 2, tá? Como vocês acham que a gente pode trabalhar essa autoaceitação e essa autoconfiança no dia a dia? Assim, como que a gente pode aumentar essa nossa autoconfiança e essa autoaceitação? Uau. Eu vou primeiro. Vai lá. Bom, eu costumo passar para os alunos que eu uso muito gatilho mental, né? Para facilitar a consciência dele do que é possível ser feito. E dentro das atividades, eu já passo coisas possíveis de se fazer ao longo do dia, como andar na ponta do pé o dia inteiro. Pessoas evoluem um pulo por estar na ponta do pé. Isso faz diferença. Mas respondendo sua pergunta sobre trabalhar a ideia da autoaceitação e autoconfiança ao longo dos dias, é meio que você pensar o que você consegue fazer, né? Pelo menos no parkour eu costumo falar isso. Pensar só no que consegue fazer e não no que não consegue. Você quer fazer uma viagem para a cidade vizinha de ônibus e nunca fez isso. Eu tenho alunos que tinham 16 anos e nunca viajaram de ônibus. Aí fomos para um passeio para Santos e teve que ir sozinho e achou incrível. Então vou usar esse exemplo. Quero ir para Santos de ônibus e nunca fiz isso sozinho. Eu não tenho que pensar tudo que vai dar errado quando eu pegar o ônibus. Eu tenho que pensar o que eu sei fazer. Eu sei fazer perguntas para as pessoas. Eu sei entrar e descer do ônibus. Eu sei ligar para minha casa se eu não me encontrar. Eu tenho que pensar o que eu sei. Esse pensar no que sabe, no positivo, vai fazer você confiar em si próprio e vai te dar uma super autoconfiança. Porque quando você acertar uma vez uma coisa simples, como uma viagem para a cidade vizinha, vai fazer você querer fazer mais coisas que você nunca havia feito. Acho que é isso. Assim. Na questão parkour, é isso. Não é só parkour, não, é pra vida isso aí, tá muito certo. Sim. É que eu acredito que você vai falar muito mais bonito, vamos lá. Não, eu só vou complementar, na verdade, que além do saber o que a gente pode fazer e ir aos poucos, né, pra gente, não dá pra colocar uma meta muito absurda, você mesmo disse, né, como que eu vou aprender a pular uma parede de 2 metros se eu não sei, sei lá, pular uma coisa de meio metro, então tem que ter essa constância, essa evolução, mas também o se acolher, sabe, entender que tem dia que a gente não tá tão bem e que eu vou ficar aqui quietinha mesmo e tá tudo certo, e depois um dia que eu tiver um pouco melhor eu pego e vou com tudo, tem as brincadeiras, né, tem muita gente que faz as brincadeiras dessas questões de se olhar no espelho, do como se olhar, e aí até esses dias foi muito engraçado, eu tava falando com umas amigas, porque a gente tem feito muita live, e aí acaba às vezes a internet não funcionando direito, e a gente para com umas caras bizarras, e aí uma amiga minha comprou um negócio que é um negocinho redondinho, assim, que tem uma luz. Ai, gente, a hora que eu coloquei aquela luz, eu falei, uau! Então, às vezes, é muito uma questão de luz, de olhar para um outro ângulo, parar de olhar para os seus defeitos e olhar para as suas qualidades. E aí, a partir disso, começar também a aceitar os seus defeitos e entender que a gente é muito mais do que uma característica nossa, sabe? Que
essa característica pode ser olhada de uma outra forma e ser considerada legal e bonita. Então, parar de se julgar tanto. A gente tem uma tendência a só se julgar e só olhar para o lado ruim e só olhar para um lado da situação. Então, não, vamos. Se você está se achando estranha nesse dia, dá um tempinho para você e depois se olha de novo de uma outra maneira, pensa nas coisas incríveis que você faz e segue. É meio que isso. Muito bem, muito obrigada. Oi, pode falar? Que você começou a falar aí, me veio uma informação muito pertinente a se falar, que vai linkar aí algumas coisas que eu disse. Eu tenho uma filha de 9 anos, né? Ela pratica parkour comigo desde os 4 anos de idade. E acho que eu vou citar algo que é muito bacana, assim, até para as garotas. Ela faz parte do Instituto Neymar. E como ela pratica desde os 4 anos de idade, né? E só de pensar a idade se fala, é impossível praticar parkour. Um bebê praticando parkour. Ela já ganhou prêmios na escola e no Instituto Neymar por ser mais rápida que os garotos, fazer mais flexões que os garotos. E uma vez a psicóloga do Instituto me chamou a mãe dela, né? Nós somos divorciados, chamou a gente para tentar entender o porquê que ela fazia algumas atitudes, como, por exemplo, um pega-pega, ela imitava um gato ou um cachorro, fazia uma quadrupedia, que é muito importante no parkour. Então ela dava olés imitando o Mowgli. Aí os meninos paravam de correr, o que ela tá fazendo? E aí os psicólogos achavam que ela tinha algum problema e ela refletia isso na movimentação. E na verdade não era, ela simplesmente aceitou o que ela sabe fazer, ela não se importava, não se importa com o que as pessoas achem quando ela fizer algo que é inusitado, e só que ao mesmo tempo, isso que não incomoda ela, fez com que as pessoas notassem ela, né? Então acho que isso é legal, eu quis comentar porque você citou sobre a questão da brincadeira e tal, e todas as minhas aulas eu trago brincadeiras para as pessoas entenderem que se você se divertir, se você sempre se manter como uma criança, você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais longa, e é isso. Isso mesmo, muito obrigada. A aluna Beatriz Fabiane quer fazer uma pergunta, pode falar. Primeiramente, bom dia. Agradeço a vocês estarem fazendo essa live, que eu acho que é importante falar de alguns temas. A minha pergunta é para a Júlia, que você mencionou sobre a sua ONG. Eu queria que você falasse um pouco mais dela e onde a gente pode encontrar, ou nas redes sociais, ou até pessoalmente, depois da pandemia, por favor. Sim. Obrigada. Gente, a ONG chama ONG Ela, HELLA. A gente está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A ONG, ela surgiu, gente, vai fazer 3 anos agora. Daqui a um mês a gente faz 3 anos de CNPJ já. É uma ONG que ela tem como o princípio dela o cuidado e ajuda para mulheres em situação de violência, todos os tipos de violência, mas a gente também faz uma coisa de estudos de casos para a gente conseguir realmente acabar com a violência de alguma maneira aí. Então a gente trabalha muito com prevenção também, fortalecimento de autoestima e também tentando mudar essa sociedade doente que a gente vive. E eu fico muito repetitiva quando eu falo sobre isso, mas realmente precisa mudar esses conceitos que existem. E a gente sempre quer mais braços e ajudas, e toda ideia é super bem-vinda. Hoje a gente está em 6 mulheres como gestoras. Eu sou a única psicóloga de lá, tá? Então meio puxado às vezes. Tem advogadas, tem jornalista, tem uma técnica de enfermagem. Então, e a gente gosta de conversar, de passar informação. Eu acredito que o grande poder que a gente pode ter é passar informação para as pessoas e fazer com que elas reflitam e mudem, né? Então, por enquanto, a gente está nas redes sociais. Tem um grupo também no Facebook, que é um grupo secreto ou privado, não lembro agora, que só mulheres podem entrar, e ali uma ajuda a outra. Então, uma conta uma situação de violência e a outra vai e ajuda.
E também orientação, né, jurídica até, de o que fazer, onde fazer e tal, e um acolhimento também, que eu às vezes não consigo dar conta sozinha, mas a rede de mulheres mesmo vão se ajudando, se acolhendo, e aí a gente vai tentando fazer assim. A gente fazia rodas de conversa antes da pandemia, então a gente se encontrava em lugares onde falavam pra gente ir, e também dá palestra também em todos os locais que chamarem, a gente simplesmente vai. É mais ou menos isso. Sigam a gente lá no Instagram e no Facebook. Sim, gente, legal. É isso aí. Não esqueçam de seguir a ONG, gente. É muito importante, um trabalho muito legal que elas fazem. Como última pergunta, né? Se mais nenhum aluno quiser fazer, ainda pode colocar, né, no chat. Mas uma última pergunta que eu acho válida, porque a nossa escola tem os ETINs, né, que tem o ensino médio e o técnico, e tem o técnico, então é uma escola que prepara um pouco mais do que as outras, né, prepara mais do que as outras para a vida profissional, diretamente dita, assim. Então, como que vocês acham que a autoaceitação e a autoconfiança pode influenciar na nossa vida profissional? Quando nós nos formarmos e formos trabalhar, como vocês acham que nós termos uma boa autoaceitação e autoconfiança pode acabar influenciando os profissionais que nós iremos nos tornar? Primeiro? Vou! É uma pergunta bem, bem complexa, na verdade, porque, na verdade, está tudo muito ligado, né? A gente começar a autoconhecimento, gente, é a ferramenta para tudo na vida. Então, primeiro que assim, eu acho que vocês acabam... Isso é uma crítica que eu faço mesmo ao sistema educacional e profissional de uma forma geral. Eu acho que a gente acaba escolhendo muito cedo. Uma ou outra pessoa acaba realmente sabendo o que quer desde sempre, mas mesmo assim tem dúvidas. Você tem que decidir com, sei lá, 16, 17 anos o que você vai fazer para o resto da sua vida é muito massacrante, assim, eu acho que é muito, muito pesado, sabe? É uma responsabilidade que talvez, não sei se deveria existir aí, como seria essa mudança, eu não consigo pensar, mas pelo menos se eu souber quem eu sou, o que eu gosto, que eu posso me mudar, me transformar e tudo mais, mas a minha essência tá ali e tal, e eu quero ficar bem, eu quero ficar em paz, estar feliz e sabendo que isso significa também momentos não tão bons, as escolhas acabam ficando um pouco mais fáceis. Então, assim, isso vai refletir na vida profissional. Quando você está fazendo algo porque você sabe o que você está fazendo, é muito mais fácil dar certo. Mas também saber trabalhar com a coisa às vezes não é tão bom, às vezes não vai dar tão certo, às vezes eu tenho que dar 2 passos para trás para poder continuar caminhando para frente. Essa resiliência, eu acho que também é extremamente importante para a vida profissional. E sempre se questionar, assim, sempre você constantemente fazer uma avaliação, tentar não ser tão rígido com você mesmo, mas ao mesmo tempo não deixar de lembrar, reafirmar aquilo que você gosta. E se você tiver que mudar, muda. Nada é tão concreto na vida, né? A única certeza na vida que a gente tem é a morte. Ponto. O resto a gente não sabe. Então, se permitir também fazer mudanças. A gente muda o tempo todo. Acho que é isso. Muito bem colocado. Eu tenho alguns exemplos para falar sobre isso. Eu sempre dou exemplos sobre a minha vida. O parkour é a minha profissão mais longa, né? Mas antes disso eu tive várias outras profissões e a maior, a que durou mais tempo, foi o ramo da elétrica, residencial, industrial, trabalhava na Uzi Minas e cheguei até a abandonar o meu curso técnico, que eu falo para não fazerem isso, mas por conta do parkour. Só que o que eu quero fazer vocês refletirem sobre essa ideia de autoconfiança vai ajudar vocês na profissão de vocês. Se imaginem num futuro próximo ensinando os professores de vocês. Para vocês conseguirem fazer isso, vocês precisam ter muita autoconfiança.
E eu sou um exemplo disso. Eu comecei a praticar vendo na internet, aqui na Praia Grande, sem um professor, sem instrução nenhuma e com pouco conteúdo na internet na época. E não desisti, pratiquei e tal, tudo que eu falei no começo. E hoje, 7 anos depois, acho que ainda sou um bebê no parkour, mediante amigos que eu tenho hoje no Brasil inteiro. Hoje eu dou cursos não só para educadores físicos que querem aprender e aprimorar seus conhecimentos motores, mas para mestres do parkour que eu assistia na internet. Hoje eles me procuram para saber o meu curso, para ajudar a desenvolver o projeto dele, porque o meu projeto tem 6 anos já. Então, eu cheguei a um patamar de ajudar os meus professores. Eu não me vejo com esse potencial, mas eu sei que eu sou capaz. Então, não estou dizendo que eu não tenho autoconfiança suficiente para ajudar ele, mas foi a minha autoconfiança que fez eu chegar nesse nível. Vou dar um outro exemplinho rápido, assim, para não ficar tão longo. Ano passado foi o pior ano para mim, né? Esse ano aqui foi para todo mundo, mas tirando essa pandemia, ano passado foi o meu pior ano. Eu tinha uma academia de parkour aqui na cidade e eu fechei essa academia e eu fui embora para São Paulo para outro ramo. Falei, não tô conseguindo aqui, tá muito difícil. E aí um amigo meu falou assim, Som, você faz tudo sozinho, você faz arte, você faz os vídeos, você faz todo o marketing, você se vira. E eu gosto das suas artes, eu tenho uma vaga para você lá no Brás para designer gráfico. Falei, então, mas eu não sei usar Corel, eu não sei usar Photoshop, eu uso do aplicativo celular. Falou, não tem problema. Amanhã você vai comigo para São Paulo e eu te mostro na hora o básico do Corel e você faz o teste e se você conseguir, você tá dentro. E aí eu fui, de um dia para o outro, subi, conversei lá com o gerente e tudo mais, aí esse meu amigo que trabalhava lá me mostrou o básico do Corel. Se algum de vocês conhece Corel, sabe que é bem complexo. E o cara me falou, ó, eu quero que você faça isso, que era uma estamparia de camisetas de time de futebol. A gente tinha que fazer a arte e aí eles estampavam. Eu fiz a arte e o cara me elogiou como ninguém nunca me elogiou. Ele falou que eu era um dos melhores designers que ele conheceu na vida dele. E eu fiquei lá por uns 2 meses trabalhando, sabendo muito pouco. Mas o que eu quero colocar sobre isso é o seguinte, eu não fingi que eu sabia. Eu simplesmente tinha certeza que se eu soubesse o básico, eu ia conseguir convencer ele. Eu sei desenhar à mão, eu sempre me virei sozinho com as artes. Se alguém falar, não, vou te mostrar aqui, então seja, se você tem essa autoconfiança e quer aprender cada vez mais aquilo que você quer trabalhar, você vai conseguir chegar muito mais longe do que você imagina, né? Eu gosto de falar que se você quer ver um horizonte mais lindo, você tem que subir mais alto, né? Então, tem que subir e buscar cada vez mais que vai conseguir. E a autoconfiança, acho que é a peça-chave aí pra gente chegar longe. Muito obrigada, gente, pelas respostas. E essa foi a última pergunta mesmo. Muito obrigada. Estendeu um pouquinho a mais o tempo, mas muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Agradeço muito por terem concordado de vir aqui falar com a gente sobre esse tema muito importante, que eu acredito que ajudou várias pessoas. Eu mesmo fez refletir sobre várias coisas, então eu agradeço muito mesmo essa participação, que o Som falou sobre a gente não desistir dos nossos sonhos, porque se alguém conseguiu, a gente também consegue. É muito importante. A Júlia falou que a gente tem que ter um momento nosso, egoísta, que nós temos que nos ajudar primeiro antes. E eu acredito que os alunos tenham gostado bastante. Teve muitos comentários no chat enquanto vocês estavam fazendo a palestra. Então, eu acredito que os alunos tenham gostado tanto quanto eu. Agradeço muito os alunos que estiveram aqui com a gente também neste momento. E eu vou... Essa foi a primeira, né, das lives que vai ter desses 2 dias. Depois, hoje mesmo, às 3 horas, vai ter uma live de desenvolvimento científico no Brasil com
professoras nós aqui da ITEC, cientistas que vão poder desenvolver esse tema. Às 7 horas da noite tem uma live sobre empreendedorismo e independência financeira. E amanhã também vai ter a última live, às 11 horas da manhã, também sobre diversidade cultural no Brasil. Então, assim, temos diversas lives sobre diversos temas, além de amanhã às 9 ter uma bancada ao vivo dos concursos de slam e poema. Então, realmente foi uma mostra que nos esforçamos bastante e que tudo vai ser muito, muito legal, muito bacana. E já abrimos em grande estilo, né? Com essa live que eu achei incrível. Muito obrigada. Professoras, as senhoras gostariam de falar alguma coisa? Quer falar aí também? Eu só queria agradecer uma vez pela oportunidade. Eu acredito que o pouco que eu sei sobre a prática ajudou muita gente já na cidade e acredito que vai ajudar muitos jovens aí que estiveram ouvindo, né? Vão ouvir depois se for postado esse vídeo. Então, só quero agradecer mesmo e quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só procurar no Instagram, Som Parkour, eu dou mais detalhes. Ju, você quer falar? Ai, gente, só agradecer também, obrigada pela oportunidade. E também sigam lá a página da ONG, tem minha página do Instagram de Júlia Psicóloga, tá? juliaps.psicologia. E o que precisarem, podem mandar direct, podem chamar que estou aqui. Eu queria reforçar aqui também o agradecimento, né, a palestra. A Duda também, que foi aí, arrasou como mediadora, parabéns, Duda, foi incrível. Adorei. Tami, você quer falar também? Somente agradecer, tá, a participação de todos. A gente teve aí mais de 100 participantes nessa live, tá bom? Então, assim, foi muito importante para toda a comunidade escolar, tá? Os professores ficaram com inveja, viu, gente? Exatamente. Os professores ficaram com inveja, sem alunos online ao mesmo tempo. Obrigada por essa defesa, a questão da mulher, tá? Obrigada, Som, obrigada, Júlia, gratidão, tá? E, por favor, iremos perturbar novamente, sim, queremos presencial, tá? Por favor, tá bom? Ai, por favor, gente. Eu coloquei aqui no chat... Travou. Professora, tá mutado. Okay. Foi agora? Foi. Uhum. De novo. Mutou de novo. Oi, vocês estão me ouvindo? Então... eu coloquei no chat o Instagram da ONG, o do Som Parkour. Coloquei o seu, pessoal não lembrava o outro, vou colocar o outro aqui certinho, Ju. Adorei a participação de vocês, foi incrível, gente, sério, aqui o chat ficou bombando, o pessoal adorou também. Como eu falei, os professores estão morrendo de inveja dessa live com 100 alunos ao vivo. A gente pretende compartilhar aqui nas redes sociais também essa gravação, ficou tudo gravadinho. Mais uma vez agradecer, foi incrível, muito obrigada e desculpa por a gente se estender um pouco, porque realmente foi maravilhoso, tá bom? É isso. Muito obrigada, gente, realmente só tenho a agradecer muito pelo convite, por todos os horários que vocês puderam ajudar, né, essa semana, que puderam entrar, e foi tudo o que eu esperava, realmente foi muito bom, e acredito que os alunos também, muito obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Até. Eu esqueci minha carteira.